Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que está neste momento ouvindo o Arco 43 Podcast, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, cola todo mundo conosco. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho mais sobre vários desses assuntos que tangem a sala de aula, que tangem a educação. Você já ouviu falar sobre jogos? Já ouviu falar sobre gamificação? Já ouviu falar sobre esses assuntos muito bacanas? Se você não ouviu, o seu estudante, o seu aluno ali com certeza já ouviu e precisamos conversar sobre esses temas. E junto comigo hoje aqui está ela, Regiane Taveira, o meu joguinho do Super Mario, do meu Super Nintendo. Vai lá, Regiane, como é que você tá, minha querida? Ai, que delícia, tô muito bem. Né? Como a gente já falou aqui em outros programas, a gente grava na quinta, a gente já tá assim, né? Pedindo para terminar a semana, mas ainda bem que tem o podcast, porque ele dá um up de novo e a gente continua para aguentar mais um dia aí, que é a sexta-feira. É Tô muito verdade. bem, Keller. E olha, assunto super relevante hoje, hein, Keller? Eu Sim, acho que sim. assim, é um assunto que não se esgota as discussões, né? As discussões continuam aí. É importante a gente firmar esse assunto, falar sobre, até porque está lá na BNCC, mas a gente já traz isso há muito tempo. E aí fica uma pergunta, Keller: por que será que ainda é usado tão pouco? Não é? Não só falando de jogos, mas falando da estrutura do jogo, não é? Lá na sala de aula, será que o professor se sente inseguro para trabalhar com isso? Eu acho que é legal a gente pensar um pouco nesses pontos aí também. Mas eu não vou adiantar, não, porque a gente tem aqui o quê? Nossos convidados. Mas hoje, Keller, estamos empatados, não estamos? Estamos! Hoje a gente está bem empatadinho aqui. Estou com convidados de alto garbo e elegância junto conosco aqui. E hoje, dividindo essa mesa, sentando conosco e conversando sobre programação e sobre jogos, tenho a Vitória Nogueira, que é game designer e especialista em gamificação. Trabalha auxiliando empresas na criação de cursos, treinamentos e melhorias de processos de forma lúdica e gamificada. Trabalha em prol de um mundo melhor através do desenvolvimento humano e acredita muito que educação e jogos são ferramentas essenciais para construir esse amanhã. Seja muito bem-vinda, Vitória. Tá pronta para o nosso bate-papo? Obrigada, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Keller. Obrigada, Regiane. E vamos que vamos. Show de bola. E também, sentando à mesa junto conosco, temos o Felipe Lopes, que é programador, ou seja, um solucionador de problemas. Adorei essa definição, porque é exatamente isso, né? Desde muito jovem, Felipe está envolvido com o universo geek, principalmente jogos, e o que levou ele naturalmente a se interessar pelas tecnologias que surgiram ali nos anos 90 e vieram até os nossos dias, os computadores, os jogos, e essa brincadeira toda, que é uma brincadeira muito séria, um trampão. Seja muito bem-vindo, Felipe. Pronto pro papo? Tô pronto para o papo. Vamos fazer uma conversa legal e ver o que a gente consegue aprender um com o outro. Beleza, muito obrigado. E vamos lá, para começar esse bate-papo, tem uma frase que eu tenho mixed feelings, tenho sentimentos confusos e misturados sobre ela, mas é uma frase que é atribuída ao Kung Fu Tse, ou seja, o Confúcio. A gente conhece ele por esse nome aqui, um filósofo chinês de mais de 2.500 anos atrás, que ele fala que escolha um trabalho que você ama e você nunca terá que trabalhar um dia sequer na vida. Às vezes eu concordo, às vezes eu discordo, às vezes eu penso assim, trabalhe com o que você ama e pense se você ama mesmo essa coisa toda, né? Eu fico meio nessa dúvida às vezes, confesso. Mas é porque a gente trabalha muito. E essa frase é uma frase muito importante, porque houve dias em que a gente olhava para jogos, para programação, e nós não entendíamos ainda como uma profissão. São profissões recentes que têm se estruturado, têm vencido, têm funcionado e já são bases essenciais, né? Inclusive. A indústria de games hoje, por exemplo, ela é gigantesca. Ela fatura mais do que a indústria de cinema, no geral, ao longo do mundo todo, né? E houve uma época em que nossos pais e avós acreditavam que se você ficasse muito tempo na frente do computador, na frente do celular, na frente do videogame, você era um desocupado, né? Não liga esse videogame na minha televisão, senão vai queimar a TV, vai ficar ruim. Mas hoje em dia a gente sabe que dá para você fazer pequenas fortunas, tanto jogando quanto trabalhando com, né, ali no meio da programação, no meio dos games, nos computadores em geral, nós temos esse grande mercado, é uma grande fatia do mercado, né, uma grande fatia do mercado.
E com a massificação dos computadores, consoles e celulares, é muito mais simples e acessível você ser um gamer profissional e você viver de jogos, né? Viver com programação. Inclusive inclusive o perfil do gamer mudou muito. Tem aquela ideia de que o gamer é o cara que tem um supercomputador e que tá ali mexendo, né, nos consoles de última geração. Mal lembramos nós que os videogames também estão nos celulares, estão em nossas mãos também. Então tem gamers de todo tipo, de todas as idades, que às vezes só não se identificam por esse nome, né? E hoje a gente vai conversar sobre esse tema. E para começar, Regiane Taveira, qual foi Bora lá. o primeiro jogo de videogame que você jogou na vida? De Vamos lá. carrinho, olha eu. De carrinho é ótimo, né? Aqueles de pilotar na neve, sabe? E, gente, aquilo era muito antigo, né? Acho que era Atari, era isso? O nome? Provavelmente, olha Eu aí, sou pode meia ser. ruim dessas coisas, gente. Aí tinha o carrinho ali, você tinha que passar pela neve, pela chuva, Enfim, eu lembro que foi o primeiro joguinho que eu joguei na casa de um vizinho e eu sou totalmente estrambelhada, né? E eu não conseguia terminar, né? E todo mundo, não, faz assim, faz assado. Mas esse foi o primeiro joguinho que eu joguei dirigindo, que aliás eu já contei aqui que eu amo dirigir, então eu acho que realmente tinha que ser o primeiro. Perfeito, perfeito. Ah, não, quer rir? Manda, Joguinho. por favor. Antigamente, olha eu antigamente, né? Porque eu sou antiga. A gente tinha aqueles de mão, né? Que era uma coisa de você ficar jogando na mão. Sabe? Qual? Eu não sei o nome, gente. Você ficava ali na mão, ele era bem antigo, e você ficava brincando, tinha vários joguinhos, você ficava jogando. Ah, sim, aquele que você comprava baratinho na feira e você jogava os Isso! Tetris, assim, de encaixar. Tinha 1000 jogos, todos iguais, né? Exato! Todos preto e branco e todos idênticos. Isso, é Poxa, eu me verdade. diverti muito com isso, vou te Olha contar a lá. real, viu? Quero saber agora da Vitória. Vitória, qual foi o primeiro jogo e qual foi o game que você se apaixonou? Você falou, é isso, tá aqui. Olha, acho que o primeiro jogo que eu joguei mesmo, pra valer, foi Super Mario, né? Eu sou da época ali do Super Nintendo, tem muita gente que veio um pouquinho antes ali, eu peguei bem essa mudança, né, de console, o mais famoso ali da Nintendo no começo. E eu me apaixonei pelo Super Mario, porque eu via o meu irmão e o meu pai jogando, e eu não podia jogar, porque eu era muito pequena, sai daqui, sabe? Toma o videogame Deixa desligado, né? eu... Toma aqui o controle desligado pra você jogar. Exato. Aí, mas ali com meus 6, 7 anos eu já começava, vou apostar que eu vou jogar melhor que você. E aí eu comecei, fui pra Crash e me apaixonei pelos jogos da Super Nintendo ali. Que Maravilha, maravilha, delícia. bom saber. Quero saber de você, Felipe. Quando foi que você olhou para um jogo e falou assim, é isso aqui, quero entender. E quando foi que você olhou para o jogo e falou, quero entender por trás, como é que chega nisso aqui? Primeiro jogo é uma coisa que a gente meio que não esquece, sabe? Eu posso falar que foi Pitfall no computador com meus irmãos, mas não foi a paixão. A paixão mesmo foi um jogo que meus irmãos alugaram, porque na época a gente alugava, chamava Maniac Mansion. E ele era um jogo com um grau de dificuldade elevado. Eu era bem menor que meus irmãos. E eles jogaram, acharam um saco e foram dormir. E quando eles acordaram de manhã, eu estava lá, ainda jogando, e acho que o estalo veio aí. Nossa, não dormiu, né? Tava ali, Eu virado. não dormi e depois eu não dormi o resto da minha vida. Tem 37 anos que eu não durmo. Oh, meu Deus. É... Eu preciso aprender isso. Olha eu. Mas querer entender o que está por trás mesmo. E não foi só querer entender, foi fuçar, porque esse jogo permitia. Foi um jogo chamado Ultima Online. Sim. Ele me permitia que você fizesse o seu próprio servidor para jogar com seus amigos e você programasse esse servidor. E daí foi uma comunidade que durou anos e anos por aí. Eu peguei a galera do Ultima, foi já na onda das lan houses, né? Que a gente ainda tinha uns servidores fechados para jogar Ultima. Eu tava lá jogando Ragnarok Online. Adorava, adorava, adorava. E Ultima teve uma comunidade muito grande no Brasil mesmo. Que legal. E claro, Super Nintendo, eu vou confessar para vocês, hein? Hoje, o meu videogame é um Switch, porque ele é fácil. Switch, para quem não sabe, é um videogame portátil da Nintendo. Porque ele é muito simples de carregar por aí, nem sempre eu tô em casa e eu consigo jogar sempre.
queria muito entrar para essa nova geração, né, com baita gráficos e por aí vai. Mas é que a Nintendo especificamente sabe contar muito bem uma história, né, nos seus jogos. Então, cara, amo. Tava jogando Zelda de novo, porque daqui a pouco sai um próximo. Então a gente tá aqui, no assunto que eu gosto, que é falar de videogame também, né? É um tema que eu acho muito bacana. Rê, quero fazer mais uma pergunta para você, só pra gente situar os nossos Vamos lá. ouvintes. Quando foi que você prestou atenção que estava na boca da garotada, ou que estava no meio da educação já, a discussão de que fazer videogame era uma profissão? Programar jogos era uma profissão. Você lembra do momento em que isso começou a aparecer ou Isso. despontar como uma profissão, como uma possibilidade, quando a gente começou a discutir esse tema? Olha, pensando em quando, né, eu vi uma luz no final do túnel de algo diferente, porque na verdade, se a gente for pensar em jogos, a gente já pensa em jogos aqui de tabuleiro, né? Há muito tempo na escola. E ainda há um preconceito de se usar lá os jogos na sala de aula, tá? Há muito preconceito. Não sei se é o medo do professor ou se realmente é uma coisa que a gente precisa de formação aí. Mas quando eu entendi que era importante a gente pensar em coisa, né, mais digital, vamos dizer assim, e que é possível ter como profissão isso, foi em 2012, 2013, Olha aí, tem um tempo. tá? Foi por aí. Por quê? Porque uma amiga professora, o marido dela joga. Ele joga, né? E ela começou a falar, né, que ele estava participando de campeonato e não sei o quê, e não sei o quê. E aí aquilo me chamou a atenção. Não é? E aí você começa a olhar e falar, e não é só uma pessoa, várias pessoas que jogam, que participam de campeonatos, que, enfim, ganham. E aí ela começou a falar também, essa professora, a Cris, a gente já até teve ela aqui no podcast, a Cristiane, o marido dela trabalha com isso e ele joga, participa de campeonatos, enfim. E aí a gente começou a pensar, porque a gente discutia muito essa questão das práticas de sala de aula, e a gente Uhum. começou a pensar justamente que essas crianças precisavam, na escola, ter acesso, entender um pouco, não é? Mas assim, eu fui ter a experiência de ter na escola, de trabalhar um pouco com a questão, só em 2017, quando a gente fez aquela parceria com a Microsoft. Que aí a gente trouxe, né? E aí era um projeto piloto. Então aí a gente começou a desenvolver lá na escola algumas coisas com a criançada, É. para trabalhar na aprendizagem, a questão de leitura, de ter mais atenção com jogos. Uso do Minecraft, né? Teve um tempo que a gente Exato, era trabalhou isso mesmo. bastante esses Isso joguinhos, mesmo. né? Porque e a minha Muito legal. escola foi uma escola piloto para isso, não é? Nossa, que bacana. É importante levantar essa questão, porque eu meio que perdi o momento em que a gente passa de jogadores para alguém que pode produzir. O Brasil hoje tem indústria, indústria é forte, né? O Brasil hoje tem vários grupos que fazem jogos, né? Que trabalham para fora, que vão para fora para trabalhar. E eu gostaria de bater numa tecla aqui para o nosso ouvinte, porque o videogame ainda é um artigo de luxo no Brasil, ainda é um produto caro. Mas os celulares, eles estão muito bem difundidos. E tem muito jogo para celular também, não deixa de ser game. Vitória, se eu estiver falando bobeira, por favor, me corrige quanto a isso. E eu gostaria muito de ouvir de você quando foi o momento em que o hobby, né, o joguinho de Super Mario, passou a ser uma fonte de renda, uma fonte de vida, passou a ser o trabalho. Qual foi esse estalo? E também conta pra gente um pouquinho da sua jornada. Como é que você chega, né, ao ponto de estar trabalhando com gamificação, de estar auxiliando a galera, de estar com a lógica do jogo também, né? Não é só uma questão de fazer o design, né, de participar, não, é a lógica também. Tem uma lógica de game que é muito importante. Como que você chegou até aqui? Certo, Keller. É, Bom, a minha jornada foi um pouco demorada, sim, porque eu sempre fui apaixonada por jogos, mas eu nunca tive esse momento, putz, eu podia trabalhar com isso, tipo assim, desde criança. Que hoje eu vejo muitos jovens, né, já É. percebendo que isso é uma profissão. Alguns falam, é mais difícil do que outras, mas no começo eu não sabia. Tanto que durante o meu ensino médio, eu pensava em fazer design, porque uma coisa eu queria de qualquer jeito, trabalhar com criatividade. Eu sabia disso, então eu ia por eliminação. Matemática, nunca.
né? Só que aí, né, foi passando e eu terminei o ensino médio e eu vi um vídeo sobre jogos digitais no YouTube. Eu fiz até, inclusive, antes da gente entrar aqui, eu fiz essa mesma pesquisa, porque eu tinha visto que tinha um curso sobre. Eu falei, como assim? Né? Como assim existe um curso disso? Porque eu terminei o ensino médio e eu não entrei direto para a faculdade. Eu fiquei pensando o que eu queria fazer. Minha única opção era design, mas eu falava, eu não desenho muito bem, eu não programo muito bem, porque eu fiz técnico de informática também, mas eu não queria jogar essa habilidade fora, né? Esse meu início. Aí eu vi o curso de jogos digitais, fui pesquisar. Eu achei um vídeo que falava de um curso, acho que era no Senac, não me lembro qual que era, e eu falei, meu Deus, isso é possível. E o meu mundo fez assim, ó, bum. Porque a pessoa que falava explicava sobre o curso em si. E falava assim: você não precisa saber desenhar ou saber programar, que você aprende, mas tem muitas outras coisas. Aí eu fiquei: que coisas? Como assim? Não é só isso? Né? E tinha muitas aulas sobre game design, sobre a história de jogos, sobre a construção, sobre a animação. E aí eu percebi que a faculdade de jogos nada mais é do que como se fosse um monte de profissionais juntos. E isso me fez achar como era incrível os jogos em si, pela complexidade. Sim. Porque se você for olhar antes, como que eram feito uma equipe de jogos antigamente que não tinha alguém formado somente nisso. Eram pessoas, um profissional de animação que sabe animação, edição de vídeo, não sei o que vai fazer. Um programador que fez análise de sistemas ou só faculdade de programação e foi programar. Né? Então, é uma junção de muitas expertises. E isso que é incrível, porque você não precisa ter um perfil. Você pode, às vezes, ter um perfil dependendo para a área que você vai e amar jogos. E aí você se arrisca, que foi o que eu fiz, né? E aí minha trajetória em si foi uma doideira, acho que a gente pode falar disso daqui a pouco. Mas para mim foi ali por volta de uns 18, 19 anos que eu falei, dá. E aí eu fui, para mim foi a melhor decisão que eu fiz até hoje. Olha que legal, cara. Que sonho, né? E é real isso que você falou agora sobre a gente não perceber, às vezes, como uma profissão. E eu gostei muito da tua reflexão quando você fala sobre a profissão de um designer de jogos ser alguém que está amalgamando, né, várias habilidades de várias profissões em uma só. Acho que isso também é um retrato do tempo que a gente vive hoje. Porque teve aquele tempo que você tinha uma profissão muito específica, você passava num concurso público, você passava numa Volks, numa montadora, numa empresa, e aposentava ali, né? O vô, Uhum. vó, pai, a vida inteira naquele caminho. Quando a gente fala dos nossos tempos atuais, nós precisamos ser profissionais muito mais polivalentes, né? Fazendo várias coisas, sabendo lidar com várias coisas. E é muito interessante perceber que o game design realmente tem essa habilidade e se encaixa realmente em vários locais. Pode estar na Sim. educação, né? Pode estar trabalhando com jogos diretamente, com apoio à empresa, pode estar trabalhando com comunicação, para você auxiliar na comunicação pública, na comunicação em geral. Nossa, muito legal essa reflexão. Obrigado por ela. Eu queria ouvir um pouco do Felipe também. Felipe, fala para mim como é que foi aqui a tua jornada, como é que você chegou aqui, que momento que deu o estalo, né, de vou trabalhar por trás disso tudo, como a gente conversou um pouquinho antes, e que perceber que é uma profissão. A minha jornada, na verdade, ela é muito estranha. Ela se divide entre o Felipe offline e o Felipe online. Eu offline sou um jogador a minha vida inteira. Eu sou apaixonado, sou louco por RPG. Quem pesquisar meu nome na internet vai achar vários livros por aí. E eu sempre fiz muito livro, fiz muita história para RPG e coloquei esse material. Eu sou uma pessoa que acredita em desenvolver comunidades. Então, eu sempre distribuí material, tentei incentivar. E nessa mesma pegada, até dentro dos servidores de MMO, eu fui começando a ser uma pessoa ativa no que eles chamam de servidores de roleplay, de RP. E daí eu fui sendo uma pessoa ativa, fazendo quests e tudo mais. E, moleque, 16 anos, ninguém nunca esperava. Eu recebi um comunicado de um GM de um servidor internacional para me pagarem para fazer as quests e montar dungeon. Então eu comecei lá no último online, no Lineage, moleque.
Meus pais ainda achavam que eu estava de bobeira no computador. Eu acho que depois do terceiro ou quarto pagamento que eles perceberam que era real. E ainda assim não aceitavam muito, achavam um absurdo. E eu não tive aquela oportunidade, eu sempre programei desde os 11, 12 anos, e nunca tive a oportunidade de falar, é nessa área que eu vou entrar. E trabalhei por anos com comunicação, e fui vendo meus amigos talentosos. Eu tenho um amigo, Ivan Gard, que está na Irlanda, ele é um game designer incrível. Vi meus amigos desenvolvendo essa profissão, crescendo junto com o mercado, e nas horas que eles tinham problema, às vezes era para mim que chegava. Porque, apesar de eu acreditar, assim, no que a Vitória falou, da gente ter esse acúmulo de habilidades, o foco é uma coisa muito forte no game design. E eu até brinquei ali no meu perfil, eu sou o cara que resolve problema. Então, quando ninguém mais chegava, meu Gmail piscava e a bomba estava aqui. Passei anos fazendo isso no mercado de RPG, sempre fora de empresas grandes, e começaram a chegar projetos que eu gostei. Que eu falei, poxa, legal, mas não é isso que eu quero. Legal, mas não é isso que eu quero. E a Soft veio com um projeto educacional, mas de maneira profissional, lidando com os professores. É muito raro uma empresa ter essa expertise de falar assim, nós somos um material de apoio. A gente quer ser útil para os professores. Geralmente todo mundo fala, sabe, nossa, eu quero brilhar mais, eu quero ensinar melhor. Não, eu quero ser uma ferramenta, e eu acreditei muito nisso. E da medida que eu acreditei, a gente mergulhou de cabeça em mudar a vida completamente. Mudar a profissão, mudar os freelas, mudar tudo que eu fazia, arregaçar as mangas e falar, agora a gente vai fazer jogo de verdade. Então, foi uma coisa diferente. Nossa, que legal, cara, que legal. E eu adorei esse background também de estar envolvido com fazer as quests, né? Pra quem não tá acostumado com o vocabulário, era ele que fazia as aventuras, as histórias, que o pessoal ia lá, pesquisava, entrava nas cavernas, masmorras e labirintos, enfrentava as criaturas e voltava com a história pra contar. E tá muito relacionado. Eu gosto muito de RPG, joguei muito RPG offline, programar nunca foi um dom. Tentei brincar com RPG Maker um tempo, mas era uma dificuldade. Olha o D20 no braço, tem uma tatuagem de D20. Nós tivemos um programa aqui, né, falando sobre RPG também, algumas temporadas atrás. Então, eu acredito muito nessa questão também, viu? Acho que o desafio, ele é importante, né? E tem algo muito parecido entre você aprender e dominar um assunto novo, de aprendizado, e você entrar numa dungeon imaginária, né? Aprender a lidar com aquela dungeon e voltar Todo com a dia de manhã experiência. a gente entra numa dungeon. O que a gente vai Exatamente. aprender, o que a gente vai conquistar, vai depender da aventura do dia. Vai depender da aventura do dia, perfeito. Gente, que delícia. Regiane Taveira, e aí? O que você tá Eu achando do fico aqui com papo? a cabeça a mil, né? Porque aí você vai para a parte lá da escola, Keller, onde, olha só como que a BNCC já trata os games. Tem especificamente falando disso lá no documento, como uma prática letrada. Real. Ou seja, aquela parte que o professor, né, trabalha parlenda, cantiga, não sei o quê, entre os games, como uma prática letrada importantíssima na formação da criançada. Olha isso, não é? Então, a gente precisa realmente trabalhar formação, na verdade, né, Kelly? A gente que está na escola sabe que não é tão simples, tem gente que não consegue lidar com a parte ainda tecnológica desta forma, mas aí eu já estou aqui, enquanto estava o Felipe, você e a Vitória aí falando, né, a gente pensar também, acho que é legal a gente falar para o professor, que você trabalhar com a gamificação lá na escola, não é só você jogar, não é só você colocar um jogo, você pode colocar, inserindo na sua rotina, técnicas, estruturas, coisas que são das estruturas de jogos. Então, por exemplo, se a gente percorreu, a gente vai fazer isso hoje. Se a gente conseguir chegar aqui, vocês vão ganhar uma estrelinha, né? Que nem Exato. tem no jogo, né? A gente vai procurar tal coisa lá no pátio, quem encontrar, né? Vai envolvido com língua portuguesa, com história, dá para fazer com todas as disciplinas e você já ir trabalhando as estruturas dos jogos, não é?
sem você estar jogando. Né? Não precisa ser só o jogo, porque é legal o professor entender isso. Claro que o jogo precisa estar inserido, mas você pode ir colocando as estruturas para quem tem um pouco de medo de trabalhar com isso, não é? Perfeito, perfeito. E não é difícil você encontrar diversos materiais, né? De todo o Brasil, quase todos os materiais da Editora do Brasil, de apoio didático, por exemplo, tem algum conteúdo direcionado à gamificação ou uma facilitação para o professor compreender. Dá uma olhadinha que vale muito a pena. Fora material, né? Tem o Gamificação Escolar, que é um livrinho de bolso também, que é um material muito legal para a gente ter contato, assim. Acho que ajuda muito a entender essa lógica. Uma coisa que você falou, Rê, que me lembrou que esse ano eu sou professor de História e de Filosofia, né? Além de dar aula dessas duas matérias, também dou aula de projeto de vida, que é essa matéria nova, que eu acredito muito Eu que foi também. incorporado no processo do ensino médio, trabalha bastante com ela também. E um dos pontos do projeto de vida é a gente desenvolver essa habilidade de autopercepção, né? Você perceber a si próprio, para você entender onde você tá, aonde você quer chegar. Então tem um quê para mim de jogo, de gamificação no sentido de aonde eu estou, que habilidades eu Perfeito. preciso adquirir para chegar aonde eu preciso, né? Tem um quê do RPG clássico nesse caminho. Perfeito. E um dos processos que eu propus para molecada esses dias, para meus estudantes, foi que eles fizessem uma ficha de RPG deles próprios. Então, que habilidades você acha que você tem? Qual que é a tua força? Que Qual que é a tua lindo. habilidade? E foi bem bacana perceber também como foi um exercício de percepção. Por exemplo, eu lembro de uma menina que ela é bem quietinha assim. Aí ela foi lá e colocou que ela tinha força um, era até 5 o máximo. Eu Ai, falei, colocou força um. Aí eu olhei e falei, tudo bem, né? Ela se identificou com uma pessoa um pouquinho mais fraca e tal. Aí eu fui dar uma olhadinha nas habilidades dela, tava lá, sei lá, jiu-jitsu por 2 anos, kung fu por mais um ano, não sei o que. Eu falei, querida, vem cá. Isso aqui. Ela falou assim, eu luto. Eu falei, que mas você fofo. consegue fazer o exercício? Eu falei, faço, faço. Eu falei, por que força um? Aí ela parou, olhou e falou assim, é verdade, professor, eu sou bem forte. Eu falei, você, aparentemente. Aí, ajustar um pouco essa percepção. Então, para mim, foi um momento muito interessante de ver o potencial dessa lógica de game, né, para a vida. E, de novo, tanto é uma profissão que isso está sendo aplicado nas redes sociais, né, isso está sendo aplicado, nos aplicativos em geral, que a gente trabalha, tá em todo canto. Eu quero conversar com você, Vitória, de novo, sobre essa questão, até puxando um pouquinho da gamificação no dia a dia, mas para ajudar a entender as aplicações de trabalho, quando a gente fala sobre trabalhar com questão de jogos. Porque o público de professor é muito distinto, né? A gente tem professores que estão na rede há muito tempo, nas redes de ensino, tem professores que estão se formando recentemente. Então, nós estamos falando com pessoas do Brasil inteiro, de toda forma, e estudantes, e, né, pessoas envolvidas com a educação de toda forma. E aí, uma pergunta que eu gostaria de fazer para você é sobre quais são os passos que a gente pode tomar para poder trabalhar com questões envolvendo games. Que tipo de profissão que tem, né? É, como eu disse, aparentemente dá para nós aplicarmos, né? Para a gente colocar várias das questões de gamificação em diversas áreas do dia a dia. Nos aplicativos, no trabalho, na empresa, né? Em vários locais. Mas essa é uma percepção de quem está de fora. Por isso eu te pergunto como alguém que é insider, que está dentro ali. É, quais são as possibilidades de trabalho e quais são os passos que você aconselharia para quem se interessa por trabalhar envolvendo jogos? Certo. Bom, Keller, trabalhar envolvendo jogos, existem muitas possibilidades. Eu vou puxar mais, eu vou desenvolver o assunto mais para educadores, tá? Porque para a área mais corporativa, porque é o que eu trato hoje, mas dependente da questão de jogos, você pode ir para qualquer área de. Hoje eu vejo como qualquer área vai ser aplicável, né? Porque tanto programação quanto os empregos mais conhecidos, mas também porque a gamificação, ela é um estudo e você é de uma metodologia, vamos dizer assim. E eu defendo que eu acho que isso vai ser usado para tudo, tanto que a gente vê a gamificação cada vez mais sendo inserida no meio de marketing, e marketing que eu digo envolve campanhas publicitárias, envolve como você comunica a sua marca, envolve como você cria o design da sua marca, por exemplo. Hoje, se você utiliza alguns aplicativos
que não são nada a ver com jogos, eles provavelmente têm algum princípio de jogos, certo? Por quê? A gamificação em si, ela, diferente dos jogos de entretenimento, ela é basicamente utilizar elementos de jogos em áreas que não são sérias. Então, voltando para as profissões, que áreas que podem ser? De verdade, todas. Profissões que você pode ser. Isso pode ser todo mundo que sabe algo pode ensinar. Um educador, um consultor empresarial pode utilizar a gamificação em suas consultorias. Porque a gamificação, vamos voltar, ela principalmente parte de princípios comportamentais, psicológicos. Por quê? Os jogos são super divertidos. Mas por que eles são divertidos? O que fazem você, seu aluno, uma criança, um jovem, um adulto, ficar horas ali na frente da televisão, mas não aguentar ficar 2 horas trabalhando? Porque não é divertido? Não que as coisas tenham que ser divertidas, mas as coisas você tem que estar engajado nelas. E a gamificação, ela não é para as coisas serem necessariamente divertidas. Isso é até um mito. É mais o estudo de como motivar as pessoas e engajá-las para que as tarefas ou qualquer comportamento que você possa querer mudar seja transformado a partir desses princípios, certo? Então, no meu trabalho, por exemplo, nos que eu vim fazendo, sempre foram atrelados a falar com adultos. Então, muito medo quando eu vejo de clientes, acho legal gamificação porque tá na mídia. Mas eu não quero algo infantil, tá? Mas não precisa ser. A ideia que jogos está atrelado à infantilidade ou só à infância é algo muito errado. Porque a maioria das pessoas atrelam a diversão à infância. Você é adulto, você não pode mais brincar? Essa aqui é uma dúvida. Sendo que a gente não pode se divertir, tudo tem que ser muito sério. Mas a gamificação vem e ela é necessária sim para nós hoje, adultos, que estamos com uma vida cada vez mais agitada, tendo cada vez mais empregos, mais problemas, todos de uma vez, sendo mais de um profissional ao mesmo tempo. Precisamos estar engajados, como não soltar as pontas, né? E nos manter motivados. Então, a gamificação, eu diria que para qualquer pessoa que quer entrar e estudar, é estudar muito sobre psicologia, princípios comportamentais, princípios de engajamento, princípios de motivação, e não é só no papo do sentido de coach, não é isso. É como os elementos dos jogos nos trazem essa sensação, principalmente de progressão. Pô, é muito difícil chegar para alguém e passar uma lista de tarefas para ela fazer, ou um monte de tarefas, não é nem lista. E ela fala, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Quando a gente vai falar de gestão empresarial, gestão de tempo, é só organizar. Como que você faz uma pessoa organizar suas próprias tarefas, redefinir sua rotina de uma forma mais lúdica? Cria bem simples aqui, cria uma barra de progresso, divida isso e se dê prêmios, que seja um tempo de pausa. Isso a gente pode ver em várias metodologias, como aquela de estudo, eu não me lembro mais o nome, aquela que vocês... Isso, de uma certa forma é gamificado, você trabalha e depois você tem uma recompensa. Então a gamificação está em tudo, porque a brincadeira, que não é só necessariamente gamificação, é inerente ao ser humano e todos os seres vivos. Isso é um papo muito mais profundo. Perfeito. Mas a gamificação a gente pode levar para todas as áreas, certo? E não sei se eu falei muito, mas... Não, você falou maravilhosamente bem. Porque mostra que é abrangente, né? Todo espaço, todo trabalho, aparentemente tem espaço para alguma prática gamificada, né? Uhum. Acho que esse é o grande ponto. Faz sentido para você, Rê? Fazer... Gente, a Vitória colocou... né? Formação de professor gamificada agora. Oh, que delícia, né? Mas vamos lá, a Vitória falou um ponto assim que, né, foi fundamental aí. Quando uma criança está jogando, você consegue observá-la de uma tal forma que você não consegue observar, às vezes, fazendo uma atividade em caderno, enfim. Boa.
você consegue ver detalhes, se ela consegue superar desafios, como que ela fica quando ela perde, quando ela ganha. Lembra daquele papo que a gente teve uma vez de recreio, de observar a criança no recreio, que é completamente diferente de observar em sala de aula? Na hora que ela está jogando, você consegue ver de verdade aquela criança. É incrível. E aí você entra no lado da psicologia. Vou entender esse meu aluno como, né? Quando ele perde, o que que acontece? Quando ele ganha, ele consegue em grupo desenvolver ali direitinho o que está sendo pedido? Ele consegue compartilhar, socializar? Gente, o jogo na parte da psicologia é muito bom e você consegue. A gente não fala tanto de formar o aluno integrar, né? A formação integral, global. O jogo é uma ferramenta importantíssima para você conseguir observar seu aluno. E dá para observar muito pelo fato, quando a gente estuda um pouquinho sobre isso, que a questão do engajamento de tudo isso, dos jogos, não está atrelado somente à diversão, porque a diversão tem que destrinchar, é muito profunda. Acho que o Felipe consegue entender que é muito mais profunda, né? Quando vai construir. É muito atrelado ao emocional. Quando eu vou construir uma aventura ou quando eu vou construir um jogo, geralmente eu tenho que pegar naquele sentimento de valor emocional de uma pessoa. E quando estamos lidando com pessoas reais, alunos ali, pô, gente, cada um é diferente. Um valor que gera um propósito para você é muito diferente. Ai, criança não tem propósito. Tem. Às vezes, e principalmente é se desafiar, saber que é capaz. Mas como você continua incentivando ela para que ela mesma se desafie e fale, eu sou capaz, eu vou tentar. E vou fazer. É muito complexo. Às vezes os desafios e a forma como você coloca eles muda tudo. Às vezes é a forma. Por isso que a gamificação e jogos se encaixa em comunicação. Você pode trabalhar em marketing, em design, UI, UX, com programação também, tudo. É sensacional. Sou suspeita. Quero ouvir de você também, Felipe. Quero ouvir um pouquinho das dicas, né? Da onde a gente pode utilizar a gamificação segundo o seu olhar também. E os passos para a gente ingressar nesse universo. E teve um ponto que eu gostaria até que você ajudasse a desenvolver também, que a gente tem um problema, uma dificuldade, um desafio em qualquer escola, né? Que é reforçar bons comportamentos, por exemplo. Porque nós estamos formando seres humanos num momento crucial da vida, né? Que é o momento em que a gente está passando pela adolescência, pela segunda infância, às vezes primeira infância. E gamificação também é uma ferramenta para a gente mostrar que bons comportamentos podem ser reforçados, né? Amizade, companheirismo, respeito ao meio ambiente, respeito ao próximo. Dá para me utilizar isso também. Faz sentido isso, Felipe? Faz muito sentido. Eu sou uma pessoa que vê esse processo de gamificação de uma maneira um pouquinho diferente. Por favor. Acho que até pelos anos que eu trabalhei com comunicação, eu vi tanta gente errar. Boas ideias, boa vontade, mas caminhos tortos. Acho, inclusive, que a gamificação na publicidade, às vezes, precisa muito de uma coisa chamada especialista em gamificação. Ajuda, né? Ajuda maravilhosamente. Aqui na Soft eu tenho o Bruno e ele é assim, minha luz guia. Não importa o que eu vou fazer. Ele tem um objetivo, um propósito, um plano. A gente tem uma coisa que a gente está seguindo. E ela é tão além da minha programação da tela, do que a pessoa vê, que eu acho que é uma falha que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender. De que não é uma bonificação, não é uma escalada de dificuldade, não é uma simples conquista. A gente precisa fazer com que as pessoas encontrem esses sentimentos. Eu não posso entregar para ela. Eu preciso balançar isso na frente dela e fazer ela agarrar. Então, não é um processo simples, não é um mapa, não é um beabá. A gente acerta e erra muito. O dia que eu encho essa sala de criança testando o jogo, eu sei no fim do dia que vai ter um jogo que eu vou ter que descartar, que eu vou ter que refazer, que eu vou ter que repensar a ideia. E às vezes tem um que eu sabia que era ok, que eu gostava mais ou menos, mas que eu saí assim, uau, ele cumpriu mais do que ele precisava. É uma coisa muito diferente. A gente precisa tratar a gamificação pensando nessas partes de o que eu preciso fazer para que a criança tome ação, para que o adulto tome ação. Eu não posso entregar um cenário simplesmente.
É por isso que a nossa conversa com o professor é tão próxima, para a gente junto chegar nesse caminho. A gente precisa reforçar um bom comportamento, e eu preciso, por exemplo, num jogo cooperativo, saber que os dois são o protagonista, os três são protagonistas, e fazer eles trabalharem juntos em busca desse objetivo. É uma coisa muito... como que eu posso dizer? É um exercício muito difícil. Muito difícil. E às vezes eu me pego, às vezes eu mesmo pego um game, começo a produção dele, paro e falo, peraí, não estou vendo onde isso vai chegar. Não sou eu que tenho que ver. A gente tem um propósito, a gente tem um objetivo, a gente vai discutir nessa empresa toda e vai falar, não, vamos chegar lá. Eu já tive exemplos de programadores, de pessoas que conhecem jogo, que jogam muito, me entregarem um jogo prontinho, assim, um produto perfeito, bonitinho. Eu entrar e falar, ele não educou, ele não trouxe. Ele é legal, ele diverte, mas ele não cumpre as necessidades que o meu público tem. E é justo isso. Às vezes você é um grande designer, consegue fazer imagens fantásticas, transições incríveis, mas você não é um game designer. Eu sou um programador até que bem completo. E tenho noções de game design. Mas eu sei que a minha visão não é final, que é um trabalho muito claro, muito dedicado e que precisa de pequenos ajustes. Lógico, ninguém gosta dos pequenos ajustes. O dia que tem uma devolutiva dos professores, ai meu Deus, eu vou passar mais horas naquele jogo. Eu vou passar mais horas naquele jogo, mas eu vou assim passar mais funciona, horas né? naquele jogo para dar um tempero diferente, para alcançar um objetivo diferente. Então, até quando a gente fala de gamificação nas empresas e tudo mais, eu falo, cuidado com a bonificação. Não dá a primeira estrelinha, calma, segura. Eu quero ver ele realmente gostar de receber uma estrelinha, porque quando ele recebeu do nada, não foi bem isso que eu queria. Isso que você está falando é super incrível, Felipe, porque a gente sente isso sempre, de falarem como se associasse a só a recompensa fosse a única coisa, sendo que a recompensa, a pessoa não tem que buscar aquilo, ela tem que buscar a vivência do propósito dela ali para depois ter isso, né, Felipe? Ela é uma É parte, Uma né? isso. consequência só. Eu preciso que o aluno nem ligue para a estrela. Que depois que ele ganhou a estrela, ele fale depois com o colega dele sobre como ele chegou lá. O caminho. É Essa um caminho difícil, né? É jornada uma é o mais afinação fina, importante. né? É uma afinação bem fina. Vou te dizer que é uma guitarra com umas 20 cordas. Nossa, que bacana ouvir isso, que bacana. A gente tá Mas chegando olha, já no, eu vou te no dar uma momento final. dica só. Por Eu sei favor. que é jogado para o ar, mas a maior dica que eu tenho para dar é: segue o seu profissional de game design. Briga com ele, eu brigo todo dia, mas segue. Porque discutir, conversar, melhorar as ideias é super importante, mas junto com os professores, com o profissional de game design, a gente vai chegar no lugar certo. E a gente vai chegar no lugar certo de um modo onde o professor não tem medo, ele tem prazer de aplicar aquilo. E daí é Como legal. tudo. Daí realmente Perfeito. muda o nosso dia. Perfeito. Acho que procure, né? Procure as formações para isso, trabalhe com Sim. pessoas, né? Procure pessoas que têm essa habilidade. Acreditem, pessoal. É legal você conversar com um profissional da área e pedir umas dicas, né? Inclusive, tem dois aqui que dá para ajudar vocês. Verdade. Né? A gente deixa os contatos no fim também para trocar essa ideia. A gente já está quase batendo os nossos momentos finais aqui do programa, já estamos com mais de 50 minutos gravados neste momento. O tempo voa quando a gente se diverte, né? Mas antes de caminhar para os momentos finais, que é a nossa conversa, eu preciso saber o que Regiane Taveira tá achando desse papo. Olha, escutando novamente tudo, né? E eu já fui para aquela parte lá dos pilares da educação, o aprender fazendo, não é? Eu acho Olha que é aí. uma o aprender fazendo, discutir como o Felipe falou, né? Essa questão
como fazer, como que a gente vai fazer, né? O caminho, a criança ela precisa disso, né? Entender o que ela percorreu, como ela percorreu. Você vê como é individual? Não dá para ser nada no coletivo, eu digo no sentido de ensiná-los, né? Porque a Uhum. Vitória também já havia dito, cada um é cada um. E eu também acredito nisso. Você tem seu tempo, eu tenho o meu, mas uma coisa que vai além de tudo isso, Keller, e você firmou agora aí no finalzinho da sua fala, é procurar profissionais que te ajudem. É possível, e às vezes na sua própria escola tem quem já está fazendo, tem quem entende um pouco, tem alguém que conhece, buscar esses profissionais, não é? Porque aí você vai conseguir também, nesse aprender fazendo, você está aprendendo e tentando fazer e fazer diferente. Porque essa moçada que está aí, eles querem o diferente, porque eles têm isso o tempo todo na palma da mão. Né? A Perfeito. gente lá no giz, eu brinco, né? No giz e na lousa não vai conseguir muita coisa mais, não, né? A gente precisa realmente repensar e mudar. Não é fácil, mas acho que você colocou aí a fala que eu amei, é essa mesmo. Procurar alguém que te ajude. Sempre vai ter alguém que te ajude. E você também colocou muito bem que nos próprios materiais aí daqui da Editora do Brasil tem muita coisa assim, dá para a gente buscar. Você não está sozinho, não é? Nunca esteve, né? Eu sei que isso é mais um ponto que a gente sempre levanta aqui no Arco, que ser professor, muitas vezes, trabalhar com educação no geral, muitas vezes é que dá uma sensação de que você está sozinho, né? De que é você, aquela sala, Sim, aquelas pessoas, aquele universo que você está lutando contra anos de dificuldade, né? A gente sente tudo aquilo que você sente como uma opressão na sociedade, a gente sente em sala de aula naquele momento. Mas na verdade tem muita gente bacana, né? Você não está sozinho. tem. Tem editora, por exemplo, a Editora do Brasil está aqui junto com a galera formando equipamento, tendo formação, formando material. Exato. Pessoas como o Felipe, que estão ali preocupados todos os dias, né, para construir materiais que vão facilitar a compreensão, aprendizado, desenvolvimento. Pessoas como a Vitória, que estão ali tentando tornar as Perfeito. coisas mais fáceis, mais simples de se compreender, mais simples de trabalhar. Acho que esse é um ponto que aparenta essa solidão, mas não é bem assim que estão as coisas. A gente já está indo para os momentos finais do programa. E eu preciso avisar aqui os nossos queridos convidados que nós temos uma regra. Existe um boss final para ser vencido neste programa, que são as 3 perguntas. Você tem que responder 3 perguntas para conseguir descansar, quintar, sair deste momento aqui que nós estamos juntos, né? Ter a sua vida para fora, senão você fica aqui, preso até vencer, tipo um Souls-like. Para quem não sabe, Souls-like é um jogo muito difícil, é um tipo de jogo muito complicado. E as nossas perguntas são 3. A primeira delas é: se vocês gostaram do programa. A segunda é: aonde que eu encontro vocês? Aonde que eu sei mais sobre o trabalho de vocês? Onde que eu sei mais sobre a Vitória? Onde eu sei mais sobre o Felipe? Onde eu sei mais sobre a Soft, sobre a Regiane, sobre o Keller? Como que eu sei mais? Como que eu acompanho o trabalho de vocês? E a última questão não é uma questão. É um pedacinho de vocês, um pedacinho da Vitória, um pedacinho do Felipe, um pedacinho da Rê, para ficar conosco. Então, é uma dica, um conselho, um pensamento, uma fala, uma música, um documentário, uma série, um livro, alguma coisa que tem movimentado o coração de vocês nos últimos tempos e que pode ser compartilhado aqui com os nossos ouvintes. E eu vou acrescentar um ponto nessa última pergunta. Gostaria que vocês indicassem um jogo que vocês consideram importante e acessível também. Olha aí, hein? Então virou 4, hein? Virou 4 perguntas. Primeira, se você gostou do programa. Segunda, como que eu encontro vocês? A 2,5 aqui, que é um jogo, algum jogo, alguma brincadeira, alguma questão lúdica, assim, que ajude no aprendizado, no ensino, ou o que foi importante para vocês, e por fim, uma indicação livre também para a gente poder sacar. E para dar tempo dos nossos convidados, para ter tempo para os nossos convidados pensarem, Regiane Taveira, as 3, que hoje são 4, questões para você. Bora lá. Eu amei o programa. Eu acho que assim, eu como a mais da metade dos professores e professoras que estão por aí entendem pouco disso. Eu não posso dizer que isso não entendo, não é? E aí você discutindo e conversando, vai abrindo leques e você vai encontrando caminhos que você pode percorrer,
né? Ou tentar percorrer, não é? Mas assim, amei o programa e que delícia é o que eu falei. São assuntos que não terminam, não se esgotam e a gente vai continuar falando e com certeza ainda teremos dúvidas, né? Mesmo que a gente continue discutindo aí em vários episódios. Eu estou aqui no Arco 43, né? Estou lá no Instagram, estou lá no Facebook e estou lá no chão da fábrica, gente. Quer me encontrar? Estou lá na escola, no chão da fábrica, onde a mágica acontece, não é? O que eu vou indicar? Olha que interessante. O ano passado, eu fui na feira de games, né? A BGS. Olha E aí, olha Regiane só. Gamer é real, é real. E aí, olha, até me arrepia, porque olha como é engraçado, como a gente tem preconceito. A gente olha e fala, ai, credo, ai, que... Gente, eu fiquei encantada. Maravilhoso. Né? Eu saí de lá com dor nas minhas dores, nas pernas, porque eu andei para lá, andei para cá e eu queria entender tudo aquilo. E aquela moçada, gente, aquilo dá um ânimo, dá um pique. Então, fica aí a dica, né? É legal, a gente se sente, ao mesmo tempo que você fala, meu Deus, tudo isso. E aí abre um leque também de opções e de coisas que você pode fazer. Com relação a jogo, a Regiane não joga. Você fala, Regiane, você não joga nada? Nada, não é? Então eu vou ficar devendo o jogo. Mas tudo posso bem. brincar de outra coisa também que é legal. E eu sei que faz parte de jogo aí. Eu fui ver o Sonic no cinema. Achei que eu ia dormir e eu não dormi. Adorei aquilo e usei na Maravilhoso. escola com a criançada. Porque tem muita coisa que dá para tirar. Por isso que eu falei, deixa o preconceito de lado, começa a entrar nesse mundo aí, que aos pouquinhos a nossa cabeça vai mudando e a gente vai melhorando. Perfeito, 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 Regiane. Adorei demais, cara. Muito obrigado, Regiane, por estar aqui sempre dando esse olhar do professor, do diretor, de todos os cargos que você já executou numa escola. Obrigado demais, eu sempre aprendo muito com você. É maravilhoso ter essa conversa. E Sonic é filmão, hein? Devia ter sido indicado ao Oscar porque não teve outro filme no cinema. Foi Sonic Gente, e eu pandemia. gostei, é Então, verdade, olha lá. devia ter sido indicado ao Oscar. Filmaço, filmaço. Vamos lá. Agora eu quero ouvir de você, Felipe Lopes. As quatro. Hoje são quatro questões. Quatro Primeira, questões. você Eu me gostou do diverti programa? muito. Vai lá, vai lá. Pô, conversar sobre jogos é a coisa mais legal que tem. Posso fazer isso todo dia, o dia inteiro. Então, adorei o programa. É fácil de me achar, mas para quem quiser procurar a gente, nós somos a SomosSoftBR no Instagram ou softinternet.com.br. Quem quiser me achar, Felipe Lopes ou Billy Ogro. Billy com 2 L's e E, Ogro, sou eu. Não compartilho nada de legal, eu só me divirto muito na internet. E falo sobre RPG sem parar. Perfeito. Sobre jogos, eu vou fazer o contrário. Eu vou falar primeiro aquela parte que me inspira e que me ajuda bastante. E vamos dizer que é um jogo também? Que tal? Eu vou indicar Rogue Legacy. Pode ser um, pode ser o 2, escolhe o que você quiser. É um jogo onde você vai aprender que você tem que perder muito para ganhar. Eu acho uma experiência incrível e é uma experiência única mesmo. E daí, pessoal mesmo, seja no computador, seja numa mesa, seja com amigos ou desconhecidos, jogue, role um dado, abre uma caixa de um jogo de tabuleiro, põe para fora isso que você está louco para botar para fora desde aquele banco imobiliário que foi fechado quando você era criança. Perfeito, perfeito. Felipe, obrigado demais, cara, por ter vindo aqui conversar com a gente, por ter disposto o seu tempo para a gente falar um pouquinho sobre gamificação, sobre programação, sobre a possibilidade de olhar para essa prática como uma fonte de renda muito grande, como uma fatia enorme de mercado, como uma profissão possível, porque nós temos estudantes que vão por esse caminho, com certeza, temos professores que podem incorporar esse caminho, então a gente tem aqui todo um cuidado também para lidar, né? Pelo cuidado na hora de apresentar, lembrar que, né, nem tudo são flores, nem tudo são fácil, né, nem tudo é simples, mas que é um caminho muito bacana e que vale a pena trilhar. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, meu querido. Muito obrigado, um abraço. E vamos lá, Vitória, agora eu quero ouvir de você. Você, minha querida. Temos aqui
4 questões para que Vitória Nogueira responda. A primeira, se gostou do programa. Segunda, aonde eu te acho na internet? Como é que eu entro em contato? Como é que eu tiro dúvida? Como é que eu sei mais sobre você? A 2h30, questão 2h30, que é um programa, um jogo, alguma experiência interessante para compartilhar envolvendo esses jogos, né? E por fim, um conselho, um livro, uma indicação da Vitória para ficar conosco. Certo. Eu adorei o programa, agradeço muito novamente por estar aqui, pelo convite, estou sempre à disposição. Vocês podem me achar no LinkedIn, tem o meu LinkedIn Vitória Cavalaro Nogueira ou Vitória Nogueira, podem me achar lá facinho. Tem o Instagram também, que eu estou com planos de voltar a falar lá sobre gamificação e sobre jogos, que é Gameando Ideias, vocês podem me achar lá também. E próxima. Bom, sobre materiais que eu posso indicar, acho que tem muitos. Então, vou focar em uns que eu li recentemente, que era sobre. Deixa eu só ver o nome certinho para passar para vocês. Que é Gamification, como criar experiências de aprendizagem engajadoras. Acho que não estou falando que é o material definitivo, mas é para começar ali a inspirar vocês a entenderem também. E um outro também, que é o que eu estou terminando de ler, que é Gamificar. As letrinhas são todas coloridas, sobre também como criar experiências que ajudem na motivação e fala muito sobre o emocional das pessoas. Acho bem legal para todas as pessoas que trabalhem com pessoas e também game designers aí, que tudo que a gente faz é para os outros, né? Então a minha dica é sempre essa, pensar nos outros, principalmente na vida deles, porque jogos e tudo é um meio para a gente ajudá-los nesse sentido. Então o propósito não é os prêmios, como a gente comentou, mas é como melhorar todo o entorno. E jogos, eu não sei o que recomendar, porque eu jogo muito para entretenimento, como jogos de gerenciamento, Kingdoms and Castles, mas recomendo que, se vocês puderem, vão em loderias, vão jogar, principalmente jogos colaborativos. E um desafio que fica, que era uma das primeiras atividades que a gente sempre fazia na faculdade, é: peguem um jogo que vocês gostem e criem novos. Pensem em uma regra, coloquem novamente. Jogos de tabuleiro são incríveis e podem ser feitos você com as pessoas que você gosta e construírem juntos aí um novo jogo para vocês jogarem. Tá bom? Perfeito, E é perfeito. isso. Ótimas dicas, ótimas dicas. Perfeito. Vitória, muito obrigado por estar aqui com a gente, por ter liberado esse tempo para conversar conosco, com os nossos ouvintes que estão aqui. Muito obrigado por compartilhar essas experiências, por lembrar a importância de jogar, né? Como é importante para a gente manter essa potência lúdica. Nós vamos envelhecendo, nós tendemos a não se importar tanto com esse lado. E morre uma fada e morre um pedaço nosso se a gente faz isso, tá? Não deve, a gente tem que continuar jogando. Muito obrigado por lembrar dessas questões. Muito obrigado por estar aqui trazendo as possibilidades da gamificação para as profissões, para a vida, mostrando para os nossos ouvintes, para o nosso público, a relevância desse tema, né? Obrigado mesmo, querida. Foi um prazer conversar contigo. Obrigada, eu que agradeço. Chegando agora, então, na minha vez. Primeiro, eu gosto de falar de jogo, gente. Eu não sou um grande gamer. Eu não sou um grande gamer, sabe? Eu tenho um Switchzinho, jogo uns joguinhos no celular, jogo uns emuladorzinho ali e por aí vai, né? Não tenho um grande maquinário ou algo assim. Mas eu gosto muito de jogos. Eu gosto muito de RPG, gosto muito de jogos lúdicos, gosto muito de jogos de imaginação. E o vínculo que a gente consegue criar com as pessoas que estão jogando conosco, experimentando esse momento conosco, é algo muito forte e muito bonito. Então eu acredito muito mesmo na gamificação. Acredito muito na educação, acredito muito na construção de futuro. E aqui, hoje, nesse programa, nós discutimos sobre todos esses temas. Então, para mim, foi um programa fantástico. Espero ter novas chances de sentar com vocês e conversar sobre temas correlatos, né? Sobre como fazer, sobre como sonhar, sobre como construir. Acho que todo mundo ganha muito nesse papo. Quem quiser me encontrar por aí, @cobkeller lá no Instagram e @marcoskeller na maioria dos lugares. Lembrando que a Cobb Keller era Kobold Keller ano passado. Aí eu resolvi trocar.
Aí agora é só Cobb Keller, tá lá. Então era um kobold, que era um bichinho de RPG, era amigo do ogro, provavelmente, né? Tá aí o Billy Ogro, que é o Filipão, junto com a gente. E hoje você me encontra como @Cobb Keller, por ali. Eu queria indicar um jogo bem simples de você achar, mas ele é um jogo muito, muito interessante. É um jogo que você encontra na Play Store da vida, você encontra para celular. Um jogo recente, bem simplesinho, chamado Vampire Survivor, onde você é um personagenzinho e o seu trabalho é resistir às diversas invasões e hordas de criaturas que vão vindo para cima, assim. E você vai fazendo uma gestão de recurso, você vai utilizando as ferramentas. É um jogo muito simples e muito divertido. Cada rodada dura uns 20 e poucos minutos, meia horinha, uma rodada de jogo. Então é ideal para se você tem aquele tempinho, se divertir um pouquinho. É um jogo leve para você ter no PC, para você ter no celular. É uma experiência muito divertida. Fica como indicação para vocês também. E a minha outra indicação é um livro aqui da casa, que é um livro do Francisco Tupi, que eu já citei aqui, o Tupi já gravou conosco, que é o Gamificação Escolar de Bolso. É uma ótima introdução para gamificação. Digo até que vai um pouquinho além da introdução para o professor, tá? É uma formaçãozinha mesmo, assim, uma formação bacana. Você encontra esse livro no site da Editora do Brasil, é muito simples. O Tupi é maravilhoso, ele é um cara fantástico para falar sobre discussão, sobre jogos, já gravou aqui conosco, o Tupi também, e tem inclusive um podcast bem antigo, número 27 daqui do Arco 43, que fala sobre gamificação e o uso de mecânicas e dinâmicas de jogos para jovens na escola. Quem participou foi o Guilherme Loureiro e o Mauro Berimbau. Então é bem bacana, tá lá atrás, mas dá para você dar uma ouvida, é sempre atual para a gente poder discutir e conversar mais sobre gamificação. No mais, muito obrigado a todos vocês que estão aqui conosco, obrigado a essa mesa maravilhosa, obrigado a você ouvinte, porque tudo que está aqui é feito para você. Obrigado para você que está vendo a gente também pelo YouTube. Isso mesmo, está nos ouvindo nesse momento com o podcast? Estamos também no YouTube. Cola lá com a gente que tem o vídeo, você vê nossos rostinhos. Estamos dando tchau para vocês agora aqui no YouTube. Quem está no podcast não está vendo, mas nós estamos lá. Fica à vontade para nos procurar, né, para poder comentar, conversar. Estamos sempre interagindo com a galera. Muito obrigado. Nós fazemos esse programa para vocês, ouvintes, para você, professor, para te municiar, te capacitar para discutir, para olhar o mundo sempre de uma maneira inovadora e tudo aquilo que está na crista da onda, porque eu sou uma pessoa jovem, na crista da onda dos momentos, né, da educação, para a gente conversar sobre. No mais, eu sou Marcos Keller e até semana que vem. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Gravação e edição, Agência Bowie. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Gerência de Marketing, Helena Poças Leitão. Coordenação de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais, facebook.com/Editora do Brasil, twitter.com/Editora do Brasil, instagram.com/Editora do Brasil _oficial e youtube.com/Editora do Brasil. As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores.